Oi, tudo bem? Eu me chamo Nicole Knut e esse é o terceiro de uma série de 5 vídeos sobre as políticas linguísticas da África do Sul. E no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouco sobre as políticas de tradução no país. Então, se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos, eu recomendo que você assista, porque nesses vídeos eu contextualizo melhor sobre o Conselho de Línguas Pan-Sul-Africano. Mas, dentre os objetivos desse órgão do Estado está a promoção do multilinguismo e medidas que prevejam serviços de tradução. Então, nós também temos um outro órgão que é responsável por serviços de tradução, que é o Departamento de Desportos, Arte e Cultura, que dentro dele existe um Serviço Nacional de Línguas. Nos objetivos desse serviço está promover ajuda para outros departamentos do governo que precisem de serviços de tradução. Então, todos os documentos oficiais, eles precisam estar disponíveis nas 12 línguas oficiais do país. E esse Serviço Nacional de Línguas, ele é o responsável por fazer essas traduções. Então, os outros departamentos do país podem mandar os documentos para eles e eles vão ter um tempo hábil para fazer a tradução. E então, esses documentos serão publicados em todas as línguas oficiais do país. Agora, em relação à tradução dos livros no setor comercial. Aqui não existe a interferência direta do governo, por conta que a África do Sul é um país capitalista, portanto, prevalece a lei do livre mercado, né? Mas as principais línguas que os livros que chegam no país são traduzidos, por exemplo, os best-sellers, que são vendidos em todo o mundo, geralmente eles chegam em inglês, porque a gente sabe a hegemonia da língua inglesa, principalmente dos livros dos Estados Unidos, etc. Mas quando eles são traduzidos para outra língua, uma língua então africana, eles são traduzidos para o Afrikaner. E as outras línguas africanas acabam sendo ignoradas nesse processo. O argumento que é utilizado pelas editoras para isso acontecer é que não existe demanda por livros que estejam traduzidos nas outras línguas africanas. O único livro que as editoras falam que existe a procura em todas as línguas africanas da tradução é a Bíblia. Não por acaso, a África do Sul é um país que pratica bastante o cristianismo, né? A maior parte da população é cristã, então se justifica por isso, né? Aqui eu coloquei um mapa do censo de 2022 da África do Sul, onde tem as línguas oficiais e quais que são as mais faladas. Como vocês podem ver, o Zulu é a língua africana mais falada. Então, apesar de o Zulu ser a língua africana mais falada, nota-se que, segundo as editoras, não existe uma procura por livros em Zulu ou outras línguas africanas. Existem algumas justificativas que dizem que durante a época do Apartheid, a população negra é que falava essas línguas como o Zulu e etc. E como eles estavam sofrendo grande repressão, eles tinham acesso à cultura bastante limitada, principalmente à cultura da literatura, que era a cultura da literatura escrita, né? Então, a livros. Então, por eles serem privados de uma educação de melhor qualidade, que é uma coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores, isso pode ser caracterizado como um reflexo. Mas isso foi apenas uma das reflexões que eu li. Existem diversos pontos de vista sobre o assunto. Já os livros didáticos, né, que são os livros destinados para a educação básica, esse setor acaba representando quase toda a produção multilingüe do país. Isso se dá por quê? Até os 10 anos, cada cidadão sul-africano deve ser alfabetizado e educado
na sua língua materna. Após os 10 anos, ele pode escolher em qual língua ele deseja estudar. Então, como nós temos toda essa variedade de línguas da África do Sul, é preciso que exista material didático em todas essas línguas. Os livros infantis também têm uma maior produção em línguas africanas, muito porque esses livros estão em bibliotecas escolares e são utilizados em sala de aula, não necessariamente como livros didáticos, mas a gente tem aquela cultura de trazer histórias para contar para as crianças, né, quando elas são menores. Então, se deve a isso. Já no setor acadêmico, os textos produzidos predominam na língua inglesa, por ser a língua de prestígio e uma língua considerada das pessoas educadas. Outra coisa que a gente já viu nos vídeos anteriores também, então não vou me deter muito a isso. Mas é isso, nas universidades da África do Sul, a grande maioria dos textos são produzidos em inglês e poucos textos são produzidos nas outras línguas. Geralmente é quando vão fazer, por exemplo, um artigo sobre determinado povo, então escrevem na língua que essa população fala, né? Ou então também como uma forma de resistência e protesto ao predomínio da língua inglesa no setor acadêmico. Em relação ao cinema, eu dei uma entrada em sites de franquias de cinemas que estão na África do Sul. E como a gente sabe, os filmes mainstream, né, eles geralmente são em inglês. E o inglês é uma das línguas oficiais da África do Sul. Então, quando tu entra lá no site para comprar um ingresso, por exemplo, não vai ter opção de legendagem ou de dublagem em outras línguas na maior parte das vezes. Só vai ter a opção de assistir o filme em inglês. Isso falando de redes de cinema maiores, né? Que estão presentes nas capitais, etc. Com certeza eu não consegui encontrar, mas devem existir cinemas mais alternativos que façam pelo menos a tradução em outras línguas, né? Uma curiosidade que eu trago é que em 2009 foi lançado o primeiro filme de um grande estúdio de cinema, que é a Disney, a fazer um filme dublado em uma língua originalmente africana, né? Então, em 2009, o Rei Leão foi dublado em Zulu, que é a língua mais falada na África do Sul foi a língua mais falada na África do Sul no ano de 2022. E acredito que em 2009 esse número não devia ser tão diferente. Então, os diretores foram até a África do Sul e escolheram um elenco de voz de nativos, falantes de Zulu, né, que tem o Zulu como língua materna. Essa adaptação está disponível no Disney Plus, mas se você tentar entrar no Disney Plus agora, eu fiz o teste, e tentar selecionar a dublagem de Rei Leão em Zulu, não é possível, porque tem aquela restrição de território, né? Então, somente no território sul-africano é possível fazer essa escolha. O que é ruim, porque nós sabemos que no mundo globalizado, uma das diversas formas que existem de estudar idiomas é, por exemplo, assistir séries ou filmes em determinado idioma, né? Então, por exemplo, se a gente quer estudar Zulu aqui no Brasil, de forma autônoma, né, sem aulas profissionais dadas por um professor, a gente não poderia recorrer a assistir esse filme dublado nessa língua. A gente fica restrito a produções próprias em Zulu, que a gente sabe que muitas vezes, na grande maioria das vezes, acabam não entrando nos grandes streams, né? Como, por exemplo, o Disney Plus. Outra curiosidade que eu trago também
é que no filme Pantera Negra, que é um filme da Marvel que faz parte do universo Disney, né? É uma marca comprada pela Disney. Existe nesse filme um território fictício chamado Wakanda, que é um território composto por uma população negra, que é um filme que envolve um pouco de ficção científica, né? Então ele é um território que tem grande supremacia tecnológica e por conta disso conseguiu durante décadas e séculos se proteger de invasões de colonizadores. E apesar de ser um território fictício, o idioma falado é o idioma real e é um dos idiomas oficiais da África do Sul, que é o Xhosa. É um idioma bastante diferente do português, porque ele é uma das poucas línguas do mundo que possuem cliques na oralidade, né? E a ideia dessa ser a língua falada pela população de Wakanda foi uma sugestão do ator John Kane, que ele faz um dos personagens do filme, que é o pai do protagonista do filme. Então ele tem um papel bastante importante. E ele é um ator sul-africano. Segundo o que saiu na mídia, para ele convencer os diretores do filme que essa devia ser a língua falada, bastou que os produtores escutassem uma conversa rápida e eles nessa língua e eles definiram que essa seria a língua falada pela população de Wakanda. Eu agradeço vocês pela atenção por assistir mais esse vídeo. E por fim, eu deixo as referências bibliográficas utilizadas para produzir o conteúdo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!